Olá, pessoal. Vamos a mais uma reunião. Estudaremos um pouquinho mais do catecismo a partir do parágrafo 571. Mas invoquemos inicialmente o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer e procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Pois bem, hoje nós passaremos por alguns tópicos que são bastante meditados ao longo do nosso ano litúrgico, porque se referem diretamente eh, à vida de Jesus Cristo, mas propriamente ao mistério pascal. O mistério pascal é, de longe, um dos mais trabalhados, né, nas nossas reflexões, porque ele é um mistério central na nossa vida de fé. O mistério pascal, ele são alguns momentos, né? Paixão, morte e ressurreição, e depois a ascensão de Jesus, né? Mas paixão, morte e ressurreição, principalmente, é o cerne do mistério pascal. Parágrafo 561 diz a respeito disso, 572 é o 571, né? Falei 62, eu acho. 572 sobre como a, as escrituras elas já apontavam para a realidade do sacrifício de Cristo, né? Do sofrimento de sua morte. A gente vai retomar esse tópico daqui a pouquinho também, né? A fé pode perscrutar as circunstâncias da morte para melhor compreender o sentido da redenção. E isso por dois é, caminhos, né? Tanto por aquilo que a gente sabe a partir das Escrituras, quanto aquilo que a gente sabe a partir da tradição. Parágrafo 1º, sobre Jesus e o contexto imediato dele, Jesus e Israel. Desde o início do ministério público de Jesus, nós vemos que a figura de Jesus ela já cria uma certa perplexidade, né? E todas as ações dele culminam em uma rivalidade por parte de alguns judeus, né? Sobretudo porque ele expulsa demônios, perdoa pecados, ele cura, ele dá uma interpretação própria, né, dos preceitos, principalmente os rituais, e o fato de se aproximar excessivamente, né, dos pecadores. No fim, ele vai ser acusado de blasfêmia, de falso profetismo, né? E isso tudo vai culminar na sua morte, apesar de que eles ainda quisessem apelar para o Império Romano para a morte de cruz, né? Mas os crimes religiosos eles já poderiam ser punidos com apedrejamento. Inclusive a blasfêmia não precisaria de muito, né? Ah, de que testemunha não necessitamos mais. O fato é que o julgamento de Jesus foi muito controverso, né? 575, uma das partes interessantes é que Nossa Senhora, ela escuta da boca daquele velho Simeão, né, no templo, que Jesus ele seria causa de contradição, né, de queda e soerguimento para muitos. Por que contradição? Porque tem muita gente que vai encontrar Jesus, mas vai ficar insatisfeito com o tipo de Messias que ele é. Ou melhor, muitos de nós que temos uma ideia sobre Jesus pode ser que nos decepcionemos se a nossa fé não for verdadeira. Deixa eu ser mais claro.
Existem pessoas que esperam um Jesus triunfante, por exemplo, e de repente ele se encontra com um Jesus que lava o pé dos próprios discípulos. Provavelmente esse vai ser um sinal de contradição, ok? Parágrafo 576. Jesus pareceu agir contra, né, algumas instituições essenciais. Exemplo, a submissão à lei, a centralidade do templo e a fé no Deus único, né? Quando ele fala que ele é filho de Deus, por exemplo, comprometia isso, né? Com relação à submissão à lei, o comportamento dele, né? Realizando milagres no sábado, por exemplo, ou a centralidade do templo em Jerusalém, né? Sobretudo quando naquele encontro com aquela samaritana, ele diz, né: haverá um momento em que não se adorará a Deus nem aqui nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores que o Pai procura são aqueles que adorem em espírito e em verdade. Então, esses são elementos que parecem estar sendo contestados por Jesus, que a gente sabe que não é verdade, né? Então vamos começar. Primeiro, com relação à lei, né? Ele não veio revogar a lei e os profetas, mas dar pleno cumprimento. E isso aqui tem que ficar muito claro para a gente. Ah, Jesus ele dá uma nova interpretação. Não. Quem que tinha dado a lei? Deus. E Deus ele se contradiz? Não. Então, ele não veio revogar, mas levá-la a pleno cumprimento. Ou seja, a lei não é um fim em si mesma, né? Ela aponta para uma realidade superior. O bem, a verdade, a justiça. Parágrafo 578. Jesus, como Messias de Israel, ele teria a obrigação de cumprir a lei. E essa era a predição de todas as escrituras. O Messias seria um fiel cumpridor da lei, né? Mas cumprir a lei nem sempre entra nas categorias daqueles homens, porque ele conseguiu cumpri-la com perfeição, muito além do que qualquer um dos mestres da lei. Mas o que acontece é que, no fim das contas, o povo não cumpria exatamente a lei, mas cumpria aqueles preceitos que eles mesmos tinham criado, né? Vamos adiante, parágrafo 579. Esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente em sua letra, mas em seu espírito, ele era caro aos fariseus. No entanto, alguns se tinham desviado, né? Porque esse zelo extremo, se não quisesse envolver-se uma casuística hipócrita, só podia preparar o povo para essa realidade que é a vinda do próprio Cristo, né? Do cumprimento perfeito. Mas, às vezes, eles recaíam em uma certa hipocrisia, né? Porque olha o 580. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Ou seja, Jesus não é um perfeito cumpridor simples e puramente porque ele é atento a cada letra daquelas eh, instruções. Mas é mais do que isso. É porque o próprio legislador, aquele que tem plena ciência do sentido, do porquê de cada uma das leis, ele se encarnou. E ele, em Gálatas 4:4 fala disso, né? Ele nasceu do seio de uma virgem, é sujeito à lei, né? Para resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei. E o interessante é isso, né? Jesus ele não traz a lei apenas por um conhecimento exterior, mas porque elas estão gravadas em seu íntimo, né? No próprio coração. Parágrafo 580. Jesus apareceu como um rabi, ele aparece para os fariseus como um mestre, né? E por isso ele ele vai por várias vezes ensinar sobre a lei e os profetas nas sinagogas. Parágrafo 582. Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando um sentido pedagógico por meio da interpretação divina. Olha, tudo o que de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro, ele queria declarar todos os alimentos como puros, né? Mas é claro, para um judeu isso era problemático, né? Eles tinham passado a considerar muitas coisas impuras, como a carne de porco, né?
Olha esse último período aí no fim do parágrafo, né. Jesus lembra muitas vezes como ou melhor, com argumentos rabínicos, que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo. Então eles vão sempre falar: "Poxa, ele curou um homem em dia de sábado", mas aonde é que a lei impede que alguém seja curado no dia de sábado? A lei diz que a gente não pode fazer trabalho, no mesmo sentido que no domingo eu não posso me ocupar excessivamente, de modo que eu não possa rezar, eu não possa ter um tempo de me lembrar de Deus, né. O fato é que isso não se torna um relativismo, pelo contrário, o sentido da lei, ele fica pleno. Poxa, Jesus ele curou alguém. Tem um motivo maior para dar glória a Deus do que um milagre no dia de sábado? Não, definitivamente. Vamos adiante. Jesus agora e o templo. Então a gente já viu Jesus e a lei, não tem problema nenhum. Agora Jesus e o templo. Isso tudo a gente está considerando sob o nosso ponto de vista, ok? Então, se eu fosse discutir com um judeu, evidentemente, ele me traria uma série de contestações, e aí a gente gastaria mais tempo, se ele tivesse boa vontade, para evidenciar um pouco melhor a partir das escrituras. No entanto, isso é viável, não é um problema, porque os relatos das escrituras são inúmeros, né. Jesus e o templo. Com certeza Jesus ia até Jerusalém, ou seja, ele saía de Nazaré e subia até Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, né. Mas a gente sabe que logo criança ele já foi ao templo, né. Os pais dele estavam em Belém quando ele nasce. Então, a gente sabe que 7 dias é o tempo que ele precisaria para ser, eh, circuncidado, né, mas depois de 33 dias, ou seja, 40 dias depois do seu nascimento, era importante que ele voltasse ao templo para ser apresentado, né. Então Maria e Jesus tinham ido uma primeira vez, ele foi circuncidado e ela foi, purificada, e depois de 40 dias do seu nascimento, ele volta ao templo para ser apresentado, né, porque era o primeiro filho, o o primogênito, né. É claro, Maria e José não tiveram outros filhos, então mas a observância da lei diz a respeito do primogênito. E nos outros anos ele ia por ocasião da Páscoa, como é o caso de quando ele tinha 12 anos, né, mas talvez ele tenha ido outras vezes também. O fato é que Nazaré, lá na Galiléia, ficava uma jornada bastante longa, né, da Judéia e de Jerusalém, então não seria com frequência. Jesus ele subiu ao templo como um lugar privilegiado do encontro com Deus. E mesmo depois da ressurreição, os apóstolos mantiveram um respeito religioso ao templo, ou seja, não é porque o cristianismo surgiu que agora o templo ele passa a ser desprezado. Não é porque agora, eh, vamos supor, uma criança que aprendeu a andar de bicicleta, aí depois cresce e passa a andar de moto. Não é porque agora tem a moto que a bicicleta não teve a sua importância. É claro que esse exemplo, não tem proporção nenhuma, mas é para dizer, aquilo que foi importante em um momento, não faz com que a coisa depois seja desprezível, pelo contrário, ela tem seu sentido, né. Contudo, nas vésperas da paixão, Jesus já anuncia: "Olha, vocês estão vendo a beleza desse templo? Pois é, mas infelizmente não ficará pedra sobre pedra". Talvez eu não pudesse afirmar que a destruição do templo por parte do governo, romano, ou seja, durante o Império Romano, no ano 70, o templo ele vai ser destruído, né, e não existe existiram 2 templos, o primeiro, feito por Salomão, e depois esse segundo que tinha sido reconstruído, né, principalmente, restabelecido, eh, com Esdras e Neemias, enfim. Esse segundo templo, que levou 46 anos para ser edificado, ele foi destruído, e só restam aquele muro das lamentações em Jerusalém. E por que é que talvez nós pudéssemos ver que Deus permitiu que isso acontecesse? Para que ficasse evidente, né, uma espécie de superação daquela, concepção, né. Adiante.
Assim, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, né, que tinha acabado de ser eleito como pedra angular, né? Agora, Jesus é a fé de Israel no único Deus e Salvador, o Deus único e Salvador. Olha só, se a lei e o templo puderam ser ocasião de contradição, muito mais o fato de ele perdoar os pecados, né? Ou seja, o papel dele na redenção dos pecados era assustador para eles, né? Basta ver quando ele está diante daquele homem paralítico numa maca, ele diz: Os teus pecados estão perdoados. Os chefes, os fariseus que estavam ali, eles ficaram irados. E Jesus diz: O que vocês acham que é mais fácil, perdoar os pecados ou falar para ele andar? Pois é, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder de perdoar pecados, ele fala, né? Então levanta e toma a tua maca. Isso aqui, para quem tem o coração fechado, esses milagres só endureciam mais o coração deles, né? Então Jesus escandalizou os fariseus ao comer com publicanos e pecadores, e muitos outros atos, né? Como quando aquela pecadora entra, né, e se coloca atrás de Jesus e vai lavando-lhes os pés, né? E aí aquele publicano olha para aquilo e fala: se esse homem fosse profeta, ele ia saber quem que é aquela mulher. Enfim, parágrafos 5, 8, 9. Então aí sobre perdoar os pecados, né? A gente já vê isso, por exemplo, em Marcos 2:7. E é claro que aqui, por perdoar pecados, ele se igualava a Deus. Então, quando alguém fala, né? Ah, mas Jesus tem muita gente hoje que contesta que Jesus era Deus, né? Aí eles falam assim: quem veio com essa história de que Jesus era Deus foram os cristãos, esse povo que surgiu depois da morte dele. Jesus ele nunca falou que ele era Deus, mas como não? Tem gente que afirma isso, né? Exemplo, todos os muçulmanos. Para os muçulmanos, Jesus ele era um profeta que anunciava o Deus único, Alá. E o último dos profetas foi Maomé, Mohammed, né? Para eles, para todos os muçulmanos, Jesus era assim um homem enviado por Deus e tinha uma missão que era renovar a fé no Deus único. Mas é claro, os muçulmanos só acreditam nisso porque eles desprezam quase tudo que a gente sabe sobre Jesus, né? As escrituras, o que a igreja diz, porque Maomé ele não sabia quase nada de cristianismo, né? Em Meca e Medina, o cristianismo que existia na época era muito diluído, muito incipiente. Então, Mohammed cresceu vendo todo tipo de paganismo e politeísmo. Então, ele se decide pelo monoteísmo, mas numa concepção muito problemática, né? Mas isso não vem ao caso. Parágrafo 590, algumas passagens em que ele afirma, né, que efetivamente ele é Deus, mas uma das afirmações mais marcantes aparece em João, né? Quando ele diz: Antes que Abraão fosse, eu sou. Capítulo 8, versículo 58. Quando é que nós tínhamos visto essa conjugação? Eu sou. Lá na sarça ardente, né? Capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 17, se não me engano, né? Rares, como que é a expressão? Êxodo capítulo 3, versículo 14, né? Eu sou aquele que sou. Ou seja, afirmar eu sou é algo que só Deus afirma, ok? Reiê Asher Reiê. Essa é a expressão em hebraico, né? Que não dá muito para afirmar, né? Como que a gente vai traduzir Reiê Asher Reiê? Seria tipo, eu sou aquele que. Porque não tem como conjugar o verbo ser no presente em hebraico. Porque só Deus é. Todos os outros seres humanos, eles estão, por assim dizer. Mas ser mesmo é só Deus. Isso aqui é um pouco metafísico, né? Parágrafo 591. Jesus ele pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele
por causa das obras que o pai e as obras de seu pai que ele realiza, né? E crer em Jesus Cristo passava por aquilo que ele afirmou para Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo pela água e pelo Espírito. Então é por isso que tinha gente que acreditava, tinha gente que não acreditava. Isso é a dinâmica do livre-arbítrio, né? O que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. E nascer do Espírito é nascer de novo, né? Então, resumindo, ele não aboliu a lei, ele venerou o templo e ele manifestou a sua verdadeira filiação divina através do perdão dos pecados e das suas obras, né? Agora vamos ao parágrafo 2º. Jesus morreu crucificado. Vamos lá. Esse aqui é um ponto interessante que, inclusive, depois eu vou querer considerar melhor, porque Jesus morto numa cruz, né? Inclusive, é um símbolo que existe nos nossos tribunais, né? Mas vamos lá. Esse é um dado histórico. Esse é um dado que perpassa ou transpassa, né? Ele é transversal, tanto histórico quanto religioso, né? Para aqueles que têm fé e para os que não têm fé. Então vamos pensar o processo, o julgamento, né? O julgamento de Jesus ele acontece em meio a muitas dissensões, ou seja, muitas controvérsias entre os próprios judeus. Exemplo, entre saduceus e fariseus existia discordância, né? Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não houve somente o fariseu Nicodemos ou José de Arimateia, mas tiveram muitos judeus que acreditaram em Jesus. Curioso, né? Como quando Lucas narra no texto sobre Pentecostes, ele fala, uma multidão de sacerdotes obedecia à fé. Então tiveram judeus que foram favoráveis a Jesus, inclusive fariseus. Ou como São Paulo diz, né? São Tiago, né? Milhares de judeus abraçando a fé. Parágrafo 596, ou seja, não tinha uma unanimidade, né, com relação a Jesus Cristo. Alguns, como os fariseus, ameaçavam, né, excomungar aqueles que seguissem. Outros entendiam que Jesus tinha um propósito para cumprir por sua morte, como o sumo sacerdote Caifás profetizou, né? Mas o Sinédrio declarou Jesus passível de morte como um blasfemador, mas só que eles não tinham direito de pô-lo à morte. Aí eles vão entregar à jurisdição romana, acusando-o de uma possível revolta política, como se ele fosse um agitador da multidão. E de fato, eles vão conseguir mostrar um pouquinho disso para Pilatos. O fato é que no julgamento de Jesus, Pilatos ele fez de todos os jeitos possíveis para não condenar Jesus. Ele manda para Herodes, mas a culpa de Pilatos está em condenar alguém que é honesto, em deixar que o justo pereça. Por isso que ele, por mais que ele lave as mãos, ou seja, eu não tenho culpa sobre a morte desse homem, que é o que ele queria sinalizar, não é verdade. A gente sabe que ele poderia ter enfrentado um sinédrio e ter ignorado aquele grito da multidão e afirmar, né? Não, Barrabás está aqui para ser solto, vocês querem que ele seja solto, mas é porque vocês estão cometendo um erro. Ele é um homicida, enquanto que Jesus é inocente. Eu não vou matar um inocente. Ele poderia, né? Mas, acusado, né, de uma rebelião política, a multidão vai conseguir que Pilatos condene a flagelação e eles vão pedir, né, como que eu posso dizer, enfurecidamente, que Jesus fosse crucificado. Vamos adiante. Os judeus, eles não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Eu não sei se para vocês isso é claro, mas existe uma espécie de antissemitismo que passa por uma contestação
a respeito disso, né? Como se, peraí, foram os judeus que mataram Jesus, então eu odeio judeu. Não, isso é absolutamente irracional, né? Descabido. É uma visão deturpada da realidade, né? Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, né? E qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, ou seja, Judas que entregou Jesus, o Sinédrio que fez um processo de julgamento de madrugada, sem testemunha verdadeira, Pilatos que lavou as mãos, ainda que eles tenham culpa, não se pode atribuir responsabilidade ao conjunto dos judeus em Jerusalém. Primeiro, porque não é todo mundo que queria que ele morresse. E segundo, que eles não sabiam exatamente o que, que eles estavam fazendo, né? Ou seja, o Vaticano II, inclusive, afirma, né? Aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje, né? Porque tinha judeu na época que discordava, exemplo, Nicodemos, José de Arimateia, muitos outros, os que se tinham convertido. E tinham os judeus, e tem os judeus, inclusive, de hoje, né? Mas olha só, quem é realmente culpado pela morte de Jesus? Vamos lá. Todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Olha que afirmação interessante. Então, Jesus morreu na cruz, culpa de quem? Nossa. Foram os pecadores que foram instrumentos dos sofrimentos pelos quais o Divino Redentor passou. Então, nós devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir em pecados, né? De sua parte, crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias, né? Então, nós precisamos reconhecer que é o nosso próprio crime, que é o maior, que inclusive é maior do que o dos próprios judeus, né? Isso aqui é uma afirmação de São Francisco de Assis, inclusive, né? Esse trecho que eu estou lendo aí. Nós, porém, fazemos. Olha só, por que que São Francisco diz que a nossa culpa é maior? Porque nós fazemos profissão de fé de que conhecemos, né? E olha lá. Os demônios, então, não foram eles que o crucificaram. És tu que, com eles, o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-se nos vícios e nos pecados. Olha que afirmação dura. Ele estava falando isso para mim e para você. Primeiro, Jesus morreu para salvar quem? Nós, que éramos pecadores. Então, a gente já tem culpa nesse sentido. Mas ele também morreu vítima de qual iniquidade? Do nosso pecado. Ah, cara, mas ele morreu e eu não tinha nem nascido. Isso é um problema muito simples de se resolver. Por quê? Deus, ele vislumbra toda a realidade. Ele é o alfa e o ômega por isso. Para ele não tem limite temporal, né? O efeito da obra de Deus. Então Jesus ele morreu em vista dos pecados futuros, inclusive. Inclusive aqueles que nós já cometemos e aqueles que pode ser que ainda cometamos. E aqueles pecados até do último pecador que existir. Jesus morreu vítima desse sofrimento todo. Por isso que na cruz ele não carregava só a cruz, ele carregava o peso da condenação de toda a humanidade. A humanidade, ou melhor, a morte redentora de Cristo no desígnio da salvação. A morte violenta de Jesus, ela não foi resultado do acaso, né? Não foi um resultado do acaso, né? Um conjunto infeliz de circunstâncias. Ah, Jesus ele tinha anunciado o reino, mas ele acabou sofrendo a condenação, então foi um fracasso, né? Não. De alguma maneira, Deus já tinha previsto que tudo isso ia acontecer, ok? Então já estava nos desígnios. Mas isso não significa que quem entregou Jesus estava cumprindo uma, um condicionamento, como se aquilo já estava no destino. Então Judas não poderia ter sido diferente. Não.
É uma interpenetração do desígnio divino e da liberdade humana, ok? Então, os executores, eles não eram executores passivos de um roteiro, né? Escrito de antemão por Deus. Ah, cara, mas como que pode ser um desígnio e mesmo assim as pessoas terem sido livres? Ah, simples. Deus, ele é capaz de prever, inclusive as ações que são deliberadas por cada indivíduo. Ah, cara, mas se ele já sabia, então a culpa é dele. Não. Imagina duas pessoas jogando xadrez. Um dos jogadores é o campeão mundial e do outro lado tem um iniciante. Vocês conseguem perceber que o jogador que é campeão mundial, ele tem habilidade bastante para antes que o jogador principiante faça uma jogada, ele já preveja. Imagina que esse jogador, ele conhece muito bem o adversário. Ele vai prever todos os movimentos, sim ou não? Ele vai. E inclusive é assim que ele ganha. Imagina Deus, que nos conhece perfeitamente a todos. Ele sabe exatamente quais serão os nossos atos muito antes de termos feito. Mas não é porque ele sabe que ele é o culpado. É o contrário. Ele sabe, mas ele respeita a nossa liberdade, ok? Está claro? Eu espero que sim, porque a nossa concepção é de que não existe predestinação ou determinismo. Existem realidades que Deus ele permite e existe a vontade humana. Isso aqui é muito complicado, porque quando Calvino leu o livro de São Paulo aos Romanos, por exemplo, a carta aos Romanos, ele entendeu aquilo como uma dupla predestinação, né? Como se Deus ele tivesse predestinado os justos para serem salvos e serem sinal da misericórdia divina e os iníquos para serem condenados e serem testemunha da justiça divina. Não, isso definitivamente é absurdo e incoerente com a fé cristã. Porque se não existe liberdade, não existe sentido para que Jesus morra na cruz para salvar os seres humanos, né? Versículo, ou melhor, parágrafo 600. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. É aquilo que eu dizia sobre Jesus, seu alfa e ômega. Então, tá aí, não existe uma predestinação, né? Deus ele vai permitir que os atos cometidos por Herodes, Pilatos e o Sinédrio eles cheguem à sua consumação, porque ele é capaz de transformar o pior ato e tirar algo bom daí, né? Agora, morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, isso para dizer que a salvação mediante o servo justo já tinha sido anunciada e o mistério da redenção, ele é universal e já tinha sido previsto nas Escrituras, né? Como um resgate de todos os homens que eram escravos do pecado. Agora, São Paulo vai dizer no capítulo, nos capítulos 5, 6, 7 e 8, sobre Jesus. Ele não se fez simplesmente homem, porque ele poderia ter assumido uma condição humana como aquela de Adão e Eva, lembra? Uma condição humana gloriosa. Mas Jesus ele assumiu a carne de pecado, ou seja, ele se fez homem como nós, que já estávamos condicionados à carne de pecado. O que isso significa? Jesus, ele assumiu um corpo com os condicionamentos que existia para os seres humanos. Sofrer para trabalhar, a morte, enfim. Então, essa é a fé. Nós somos resgatados pelo sangue precioso de Cristo, que se fez um cordeiro sem defeito, né? Os pecados dos homens, né, depois dos pecados original, eles mereceriam a morte, o preço deles era a morte. Mas a condição da humanidade decaída e fadada à morte do pecado foi a que Jesus tomou para si. E por isso ele se fez justiça de Deus, né? Jesus ele não conheceu o pecado como se ele tivesse cometido o pecado, ok? Cometeu o pecado, Jesus nunca cometeu. Mas ele nos assumiu numa condição de pecado, num corpo de pecado. Então, ele se torna solidário a nós, e por isso nós dizemos que Deus não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou a todos nós. Por que isso?
Porque a gente entende que o pecado ele alcançou o mundo todo, lembra? O pecado entra por Adão e Eva, mas alcança toda a humanidade. E isso fruto da fraternidade universal que existia, como se o gênero humano inteiro fosse uma só pessoa. Mas em Jesus Cristo vai ser a mesma coisa. Ele assume a familiaridade, a fraternidade universal, para que a graça dele alcance também a humanidade inteira. Vamos lá. Deus ele tem iniciativa do amor redentor universal, né? Então, primeiro é um desígnio do Pai, né? Que por amor, antes mesmo que merecêssemos, ele nos amou. E por outro lado, essa manifestação é para que a salvação alcance a toda a humanidade, né? Não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Ou seja, ele quer que ninguém se perca. Então, ainda que apareça na afirmação, né, que Jesus ele deu a sua vida por muitos, como no Evangelho de Mateus, a igreja ela sempre vai ensinar que Jesus morreu por todos os homens, sem exceção. Ainda que no Evangelho apareça essa expressão, que ele deu a sua vida por muitos, significa que ele morreu por todos. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Isso aqui precisa ficar claro, né? Porque tem gente que às vezes acha assim, ah, mas a tradução que aparece na missa, no missal, fala, qual que é a parte? Existe uma parte na missa que fala sobre Jesus ter morrido por todos, né? É por todos mesmo. Ainda que a tradução tivesse tomado literalmente o do Evangelho de Mateus, a fé da igreja é que Jesus morreu para salvar todos. Quem já tinha vivido antes, durante, quem ainda viveria, né? Quem não tinha nem nascido já tinha sido salvo em Jesus Cristo. Agora, Cristo ofereceu-se ao Pai por os nossos pecados. E toda a vida de Cristo é uma oferenda, né? Como Hebreus fala, né? Não quiseste vítima nem holocausto, mas formaste para mim o corpo, né? E aí depois ele diz: Eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. E é por isso que nós somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Por que do corpo? Porque todo o mistério da encarnação está envolvido com a salvação, né? Desde o primeiro instante da encarnação, o Filho já salvava a humanidade. Quando Jesus, lá naquela noite em Belém, quando ele nasceu, ele sofreu o frio, e o incômodo de ser colocado numa manjedoura, aquele sofrimento já era redentor. Parágrafo 607. Esse desejo de desposar o desígnio de amor redentor, ou seja, de cumprir o plano redentor, é a razão de ser da sua encarnação, né? Como Jesus diz no capítulo 12 de São João, foi precisamente para esta hora que eu vim. Olha que magnífico. O que é que nós poderíamos afirmar? Que Jesus, ele se encarnou para sofrer. Ele assumiu a carne para quê? Para sofrer, para morrer no nosso lugar, para provar que é a maior manifestação de amor é dar a vida por um irmão, por um amigo, né? São João Batista vai nos ajudar a entender, inclusive, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele é, ao mesmo tempo, o servo sofredor, profetizado já no livro de Isaías, por exemplo, mas ele também é como aquele cordeiro, né, que vai calado. Ele não reclama, ele não volta a face, né, não desvia a face, mas ele vai carregar o pecado da multidão, de todos os seres humanos, e vai redimir, levando a antiga aliança à plenitude. Lembra? Capítulo 12 do livro do Êxodo. Como é que deveriam preparar a Páscoa? Imolar um cordeiro de um ano, macho, sem defeito, e todo mundo tinha que comer a carne dele, o sangue tinha que ser aspergido nos umbrais das portas, e ali os primogênitos seriam salvos. Isso, a 10ª praga, né? Então Jesus vem cumprir plenamente isso, como Cordeiro de Deus, né? Agora,
parágrafo 609, Jesus ele abraça livremente, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Então, não é porque Jesus foi obrigado que ele morreu numa cruz. Ele morreu por amor livre e espontâneo, né? Então, na sua humanidade, ele viveu todo o drama do sofrimento e da morte. E ele diz, né? Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Vocês percebem quantas citações do Evangelho de João? Porque é um dos mais profundos, né? Olha lá, na ceia, na Quinta-feira Santa, Jesus ele antecipou a oferta livre que ele faria quando? No dia seguinte, né? Na ceia ele entrega o corpo dele em alimento, né? E ele vai deixar inclusive como memorial. Isto é o meu corpo, ou seja, ele é quem primeiro entrega o corpo dele como alimento. Mas vocês concordam que se ele não tivesse ido ao extremo, a Santa Ceia seria como um cheque falso, um cheque sem fundo? Porque o que que é o fundo ou o lastro da oferta de Jesus na Eucaristia? É o fato de que ele se entregou totalmente até a última gota de sangue na cruz, entende? O corpo e o sangue foram completamente ofertados na sexta-feira da Paixão. E a Eucaristia que ele instituiu naquele memorial sacrificial da quinta-feira, ela vai ser memorada ou celebrada pelos sacerdotes da nova aliança, né? Por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade, ou seja, pelo ministério apostólico, né, dos presbíteros de toda a igreja, padres, bispos, de todos os séculos, né? Agora, de quinta para sexta, a gente sabe que ele passa a agonia no Getsemane e ele insiste que aquele cálice pudesse se afastar, mas aceita, né, para que se cumpra a vontade do Pai. É o fato de ele pedir, né, meu Pai, se for possível, que passe de mim este cálice, né? É para deixar evidente que Jesus ele sofreu sim. Ah, mas ele era Deus. Não, ele era Deus, mas isso não impedia que ele sofresse, porque ele era plenamente homem, né? É como se ele não fizesse do seu ser igual a Deus uma usurpação, ou seja, eu vou usar do privilégio de ser Deus. Não, ele era homem e ele sofreu. Inclusive o horror, né, de pensar na morte, porque isso é absurdo, né? Então, na sua vontade humana, ele assentou a vontade divina. E sobre o seu próprio corpo carregou os nossos pecados, né? Sobre o madeiro. Ou seja, isso aqui é um dos pontos. Jesus ele não era só um corpo que o verbo tinha assumido. Não, ele era homem inteiro. Então ele tinha inteligência e vontade divinas e inteligência e vontade humana, porque tem a alma divina e a alma humana, ok? Isso é dogma de fé dos concílios de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, né? É o assunto até os 7 primeiros concílios passam por isso. Éfeso, enfim. A morte de Cristo é um sacrifício único e definitivo, né? Caminhando para a nossa conclusão. A morte de Cristo é ao mesmo tempo um sacrifício pascal, ou seja, realiza a redenção definitiva dos homens. Vamos lá. Gênesis 12, Páscoa dos judeus. Gênesis não, Êxodo 12, Páscoa dos judeus. Êxodo 14, a passagem pelo Mar Vermelho. Então, Páscoa está sempre relacionada ao quê? Redenção, ficar livre, libertação. É, Páscoa dos judeus, libertação do Egito. Páscoa em Jesus Cristo, libertação do pecado, né? Mas também a morte de Jesus é o sacrifício da nova aliança, ou seja, não apenas nos livra do pecado, mas nos restabelece na comunhão com Deus. Percebe? É mais profundo do que só libertar do pecado. O sacrifício de Cristo ele é único, né? Primeiro, é o Pai que entrega o seu Filho para nos reconciliar consigo. Então, é uma oferta do Pai. Mas, ao mesmo tempo, uma oferta do Filho de Deus feito homem. É Jesus quem se oferece. Então, ali é uma dupla dimensão do amor, do Pai e do Filho, né?
E Jesus, né, conforme São Paulo explica maravilhosamente no texto aos Romanos, pela obediência, ou seja, pela obediência de Jesus, nós vamos retomar aquilo que a desobediência de Adão e Eva nos tinham roubado, né? Por isso que Jesus ele prestou a reparação por nossas faltas e satisfez o Pai pelos nossos pecados, né? Olha só, na cruz Jesus consumou seu sacrifício. Ele amou o tempo inteiro, mas na cruz foi ao ápice. E por isso que esse amor até o fim confere um valor de redenção, as expressões, né? Redenção, reparação, expiação e satisfação. Então, o sacrifício de Cristo, ele nos compra de volta, ele repara a ofensa que tínhamos cometido, ele é como o bode expiatório, né? Ele é que carrega aquilo que nós deveríamos pagar, a expiação dos nossos pecados, e satisfaz a justiça. Porque o pecado é uma ofensa inimaginável a Deus. Então, Jesus, quando ele sofre, ele está vivendo diante de Deus Pai um ato de justiça. Porque ele está amando a Deus com um amor inesgotável, né? Um amor infinito. Por isso que a cruz, ela é também um ato de justiça tremendo com relação a Deus. Porque alguém precisaria morrer para pagar o preço pelo pecado. E Jesus morreu, né? Então, é isso que a gente entende. Nenhum homem, ele, por mais santo que fosse, teria condição de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. Mas Deus sim. E Deus, ele se fez homem. Por sua santíssima paixão no madeiro da cruz, ele nos mereceu a justificação. E por isso é um princípio de salvação eterna. Inclusive, por isso, também na Sexta-feira da Paixão, a gente adora a cruz, né? Salve a cruz, única esperança. Ah, cara, mas a expressão certa é adoração à cruz, não é adoração a Jesus na cruz? Olha, a igreja usa exatamente esse termo, adorar a cruz de Cristo. Porque ela foi um instrumento da nossa salvação e ela é a nossa esperança de salvação. Porque ela foi transformada de um símbolo de morte para um símbolo de redenção. Por isso. Agora, sobre a nossa participação no sacrifício de Cristo, é muito interessante isso ficar claro, porque o único mediador entre Deus e os homens é quem? É Jesus. A igreja nega isso? Jamais. Pelo contrário. A igreja é a testemunha disso, né? Isso tudo mediante a sua encarnação, né? Em sua pessoa encarnada. Então, quando Jesus ele insiste com os discípulos, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, o que que ele quer dizer? Que ele viveu aquele sofrimento, mas nós também vamos nos assemelhar a ele, porque não é o servo maior do que o seu senhor. Então, se perseguiram a ele, vão perseguir também a nós. E quem que nos deu o maior e máximo exemplo disso? Maria Santíssima, que nem tinha pecado, mas mesmo assim sofreu absurdamente, né? E nós podemos ofertar o nosso sofrimento e assim unir o nosso sofrimento ao de Cristo. Resumindo, Cristo morreu por nossos pecados. A iniciativa de tudo isso é o amor infinito de Deus e a oferta de Jesus ela é livre. E é nisso que consiste a nossa redenção. Ele veio dar a vida em resgate, né? Nos amou até o fim e assim nós fomos salvos, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí a obediência de Cristo realizou a missão expiadora máxima, né? O parágrafo terceiro, eu acredito que ele pode ser trabalhado em uma próxima ocasião, porque nós precisamos entender que Jesus ele foi sepultado. Vamos encerrar pelo menos esse parágrafo para que no próximo encontro possamos trabalhar a partir do artigo 5º. Eu ia dizer que esse ponto precisa ser entendido com relação à ressurreição, mas no artigo 5º isso está tudo esclarecido. Então vamos encerrar, mas até no parágrafo 637, ok? Então Jesus ele foi sepultado, ou seja, não somente Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele provou
efetivamente a morte, né? Ele passou pelo estado de morte, ou seja, o que que é morte? O texto já nos diz, né? É a separação entre a alma e o corpo. Isso é morte, isso é a definição de morte. Então só morre quem tem corpo, ok? Se não tiver corpo, não tem como morrer. E isso se manifesta em duas realidades. Primeiro, Jesus foi sepultado, o corpo dele ficou ali naquele sepulcro, né? Até o terceiro dia. E segundo, ele desceu à mansão dos mortos. A gente usa a expressão infernos, mas a gente nunca entende bem. Ah, quer dizer que ele foi visitar o capeta? Não, definitivamente. Ele desceu à mansão dos mortos, onde tinham justos e injustos, né? Mas para libertar os justos. E isso é a fé sobre o sábado santo. No sábado, após a sexta-feira da paixão, ele vai cumprir plenamente o descanso sabático de Deus, depois de ter salvo a humanidade. Deus, quando criou a humanidade e o cosmos, no sétimo dia ele descansou. 6 dias ele trabalhou, no sétimo ele descansou. Agora a mesma coisa. Ele viveu a consumação da redenção e no sétimo dia, né, naquele sábado, ele descansou. É o Shabat. E por isso o domingo para nós é muito mais glorioso, porque é o início da nova criação, da humanidade redimida. Então, Cristo, no seu corpo, ele foi sepultado. Então, a permanência de Cristo no túmulo constitui um vínculo real entre o estado passível de Cristo antes da Páscoa e o seu estado glorioso, ou seja, impassivo, como ressuscitado. O vínculo entre o primeiro e o segundo é corpóreo. Foi o corpo que foi crucificado, foi o corpo que foi ressuscitado. Assim se manifesta a identidade de Jesus. Porque se fosse uma coisa meramente espiritual, a gente não teria a possibilidade de linkar as duas realidades, né? Então, Deus, ele não impediu a morte de separar a alma do corpo segundo a ordem necessária à natureza, mas ele reuniu novamente um ao outro pela ressurreição. Então, ele não experimentou a decomposição da natureza produzida pela morte, mas ele ele experimentou a morte, ou seja, ele teve a separação da alma e do corpo, mas só que o corpo dele não foi decomposto, né? Não sofreu a corrupção. Por quê? Porque, inclusive, ele não ressuscita no quarto ou quinto dia, ele ressuscita no terceiro, porque do quarto em diante eles já entendiam que tinha é, começado a decomposição. Então, seria absurdo, né? Que Jesus ficasse até o quarto dia. Então, Jesus, depois que ressuscita, ele vai reestabelecer a união entre o corpo e a alma, né? Unidos. E olha só, o corpo e a alma de Jesus, eles se separaram, mas o Verbo permanece presente nas duas realidades, no corpo e na alma. Isso é um mistério para nós, mas é por isso que eles são reintegrados, né? Parágrafo 627. Isso tudo para dizer que Jesus não experimentou a corrupção, ou seja, minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás a minha alma no Hades, nem permitirás o teu santo veja a corrupção. Depois, a realidade que somos sepultados com Cristo. Isso aqui é quando a gente fala do batismo, né? Principalmente quando é o batismo por imersão, fica evidente, né? A descida com Jesus ao túmulo para reerguer para uma vida nova. Então, resumindo, em benefício de todo homem, Jesus experimentou a morte e durante a permanência de Cristo no túmulo, a pessoa divina de Cristo continuou a assumir tanto a alma quanto o corpo, ok? Ainda que separados na morte. Isso pode ser um pouquinho difícil de entender, porque é um pouco abstrato, mas essa é a fé da igreja. E a partir do nosso próximo encontro, a gente segue o artigo 5º, ok? De que Jesus desceu aos infernos. Ou melhor, à mansão dos mortos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.